versículos número 3 em diante. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz. Sabendo que a tribulação produz. Eu estou pedindo só para os vivos completarem, tá certo? Dá uma força para nós, mas os vivos só. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem. O número de vivos aumentou, que legal. E a perseverança e a experiência. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, outorgado. Amém? Não esquecer disso. Esta é uma palavra para andar com cada um de nós, para estar gravada nas tábuas do nosso coração. Nós seremos perseverantes sobre tudo. Nós seremos perseverantes sobre tudo. E veremos a manifestação da boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre todas as coisas. Sem temer cara feia. Senão, você não precisa olhar no espelho. Estou falando do diabo, não estou falando de você. O diabo é feio. As obras dele são terríveis. Nós seremos firmes e perseverantes. Repito, sobre qualquer coisa. Não abriremos mão de crer e de perseverarmos. E não retrocederemos. De forma nenhuma. Não há ninguém no mundo espiritual, nem no mundo físico, que possa resistir a alguém que está debaixo da unção, do poder e da vontade de Deus. Que bom que temos muita gente para crer nisso. Verdade é que vão tentar. Não conseguiram, não irão conseguir. Levante sua mão direita comigo e diga o seu nome. Diga seu nome agora. Eliomar. Sou perseverante. Ninguém vai me tirar dessa posição, porque eu sou amado pelo meu Pai. O meu Pai é Deus, que criou todas as coisas. O anjo voltou. Glória a Deus. Esse texto lido é apenas para lembrarmos aquilo que Deus tem tratado, para andarmos com perseverança. E você pode ficar pensando, agora de repente fiquei gago. Mas seja curado, Eliomar, em nome de Jesus. Amém. Passou a gagueira. Então. Terminou aí, meu filho? Amém. Então. Pensa que não é para a gente ficar pensando que é só perseverança sem fé. Porque perseverança sem fé não é nada. Você sabia, porque você é bem ensinado sobre isso, que cada pessoa recebeu uma medida de fé. Diga, eu tenho uma medida de fé e vou perseverar muito, para que, pela fé, me ponha na posição de mais do que vencedor. Porque é assim que eu sou. Como diria o amigo do nosso colega Herênio Ramiro, de glória. Agora você vai para 2 Crônicas. Esta é a leitura que vamos fazer para a mensagem desta noite. Esta outra é para você nunca deixar de perseverar. Não deixa mesmo. E não tem medo de problema, porque se vier, vão ser vencidos. Amém. Antes de ler o texto para essa mensagem, deixa eu te fazer um prefácio desta palavra. É possível
que em algum momento da vida, pessoas como nós, tenhamos confiado em nós mesmos. É possível. É possível. É possível que a gente possa confiar em algo que está em nós. Nossa força, inteligência, conhecimento, posição social, quem sabe até sabedoria. Porque sabedoria e inteligência são coisas diferentes. Uma pessoa inteligente e sábia vai muito longe. Mas se ela for só inteligente e não usar de sabedoria, não serviu de nada a inteligência. Mesma coisa que cultura. Tem gente que acha que quem é muito culto é muito sábio. Nem sempre. Até porque pela Bíblia a gente pode pensar assim, quem quer sabedoria, peça à Universidade Federal, está escrito assim. Ou a Católica. Ou a Mackenzie. Quem é que dá sabedoria? Então pede. É tão importante a sabedoria que pessoas como Pedro, da Bíblia, de uma forma que ele recebeu revelação, pessoas acreditavam que até a sombra dele pudesse curar enfermos. Lê a Bíblia que você não fica assim tão parado. Pedro era um simples pescador, não era doutor em coisa nenhuma. Alguém debaixo do conhecimento da palavra e na unção pode galgar altos planos. Amém, crente? Amém mesmo? Glória a Deus. Então, persevera, busca sabedoria, enfrenta o que tem que enfrentar, porque vitória é garantida. Agora, confia menos em ti. Há um texto bíblico que diz assim, que não é bendito o homem que confia no outro homem. Desculpe. Está escrito que não é bendito o homem que confia no homem, não é no outro. A interpretação evangélica é, não confie nas pessoas não, viu? A Bíblia está dizendo não confia nos outros. A Bíblia está dizendo não confia na força do seu braço. Não confia no seu diploma, não confia na sua profissão. Não acredita que isso vai te levar a lugar algum sem que Deus vá junto. Eu pensava que eu ia tão longe porque eu sou uma pessoa que tem 5 doutorados. Tem não, ainda não. Pode até estar no 2º, mas não em 5 ainda. E o texto que eu vou ler é pequeno, eu vou usar um versículo, mas eu quero mostrar algo que nós todos precisamos estar muito, muito perseverantes sobre isso. É Velho Testamento, é Deus falando do mesmo jeito para quem ouve, e quem não ouve, Deus cura da surdez. Vou dizer o que eu disse há pouco. É possível que alguém, que eu, que você, já tenhamos confiado muito em alguma coisa nossa. Pode ser que pessoas bonitas como você dizem assim, eu sou muito linda, confio na minha beleza. Sei que você nunca fez isso. Você não é idiota. É bonita, mas não é idiota. Sou forte, sou faixa preta, 5º dan, em alguma coisa. Até isso muda. Assim como eu. Eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo. Meu doutorado, meu mestrado, minha religião, minha soberba. E tem isso? Estou com vontade de dizer só tem, mas não vou dizer só tem, não, para você não me bater depois do culto. Tem isto. Confiar em si mesmo, confiar nos seus recursos e uma outra coisa que acontece muito. Confiar em dinheiro. O senhor é contra o dinheiro? Não, eu não sou doido. Claro, às vezes pareço, mas não sou. Mas eu vou te falar na Bíblia. 25 de 2 Crônicas. 25 de 2 Crônicas. Aí talvez você entenda depois por que eu fiz este prefácio e colocando para a gente ter muito cuidado do que a gente confia.
Esse texto que vamos ler fala de um rei jovem, muito jovem, com cerca de 25 anos. Chegou lá em 2 Crônicas 25. A partir do verso 5, para não sermos prolixos. Amazias congregou a Judá e a pôs segundo as suas famílias, sob chefes de 1000, chefes de 100, e por todo o Judá, Benjamim, contou-os de 20 anos para cima, e achou 300.000 escolhidos capazes de sair à guerra e manejar a lança e escudo. Também tomou de Israel a soldo 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Porém, certo homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só, age e ser forte, do contrário, Deus te fará cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e força para fazer cair. Disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Vamos orar um pouquinho? Pai, obrigado por tua palavra. Ela é para mim alimento sólido, forte, revelação, iluminação, graça, força, vitória. E eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui e de transmitir isso que creio que vem da tua palavra. Obrigado pelo Espírito que está em nós e que nos trará esclarecimentos e nos conduzirá em triunfo sobre todas as coisas que precisamos, porque confiamos no Senhor e na tua palavra. É desta forma que cremos e oramos e concordamos no nome de Jesus. Tem alguém concordando aí? Amém. Quem concorda, fala. Amém. Por que aquele prefácio lá? Vemos aqui, Amazias vai lutar contra os edomitas e de repente começa a se preocupar. É um exército forte, inimigo ferrenho, poderoso. Começou a se planejar para a guerra, para lutar, certamente pensando: vou vencê-los, mas como? Imediatamente começou a buscar os seus recursos humanos. Rapidamente. O que é que eu tenho em dinheiro para contratar mais soldados? Eu vou pegar aqui os meus, são 300.000 de boa idade, fortes, jovens, têm força, mas está faltando experiência, vamos contratar ali por 100 talentos de prata. Quantos homens aí? 100.000 efraimitas. Reprovados por Deus. Às vezes, quando buscamos os nossos recursos, ou os recursos naturais, humanos, terrenos, terráqueos, esquecemos de onde eles vêm. O negócio começou a esfriar mesmo, ar-condicionado. Quantas vezes fazemos isso? Não é para acusar ninguém, não é para. Muito pelo contrário, é para exaltar o Deus que pode, quer nos dar mais do que a gente possa possuir com os nossos esforços, Ele tem para dar. Mas o jovem, de 20, 25 anos talvez, pronto para guerrear, pensando com sua inteligência: vou mandar treinar 300.000, vou contratar 100.000 de Israel, que estava dividido, rachado, e vamos contra os edomitas, é isso? Vamos botar para quebrar contra eles. E vamos gastar dinheiro, porque sem dinheiro não tem bom exército. Material bélico custa caro. Vamos nos armar. Temos no cofre, vamos gastar. E de repente, eles gastam 100 talentos de prata, é mais ou menos isso mesmo. É isso?
do nada, aparece um certo homem de Deus. Sabe o que é que eu entendo lendo isso aqui? E olha que faz tempo que eu leio isso. É que a gente precisa olhar mais para as coisas espirituais. É que a gente precisa buscar mais a nossa essência. E nós precisamos olhar mais para dentro de nós. Por que olhar para dentro de nós? Porque a Bíblia diz que é do interior que fluem os rios de água viva. Olhar para a nossa essência é olhar para o que a Bíblia diz, como fomos criados, quem somos nós conforme a criação. Nós somos muito mais espírito e vida e força que pode do que qualquer outra coisa. Mas temos vivido parecido com Roberto Carlos, são tantas emoções. Vivido no emocional. E o adversário sabe disso. O temor gerou um gasto muito grande. O temor da guerra, de perder a guerra, gerou um gasto muito grande. Deixa eu ver onde é que está aqui. Verso 6, tomou também de Israel a soldo 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. O que é isso aí? Não é 100 reais. Um talento dessa época deveria ter 34 quilos e 200 gramas de prata. Estudando, porque há vários talentos, e na época de Jesus já não era mais a mesma medida, e esse aqui são séculos e séculos, cerca de 750 a 800 anos antes de Jesus, ou mais um pouco. Era medido de uma forma, era pesado de outra forma, as medidas eram outras, e quando vem já para o talento romano e tudo mais, diminui a quantidade e o peso. Mas esse antigo aqui, cerca de 34 quilos e 200 gramas de prata cada talento. 100 vezes dá quanto? 3.000 e... Hoje seria 6.600 dólares cada quilo. Cada talento. Vezes 100. 6.600 dólares. 6.606 dólares vezes 100 talentos. Dá quanto? Vocês são bons de conta aí. 6.606 vezes 100. De dólares, certo? Multiplica-se por 3,90 do real. Dá muito dinheiro, né? Ah, não tem tempo de fazer conta, então não faz, mas é muito dinheiro. Não acha na rua aí, em qualquer lugar. Para a época foi um grande investimento e de repente aparece um tal homem de Deus. Como aparece com Abrão lá, quando ele vem da guerra contra os 5 reinos, que ele tem ganho e traz Ló e a família e tudo que eu uso de vez em quando para falar sobre dízimos. Lembram disso ainda? Aparece um tal do homem de Deus. Sabe o que significa isso? Lembrando da nossa essência espiritual, é que a gente precisa ouvir os enviados de Deus. Às vezes deixamos de ouvir as instruções, porque sempre foi assim. Se você ler a Bíblia, você vai enxergar isso. Sempre houve instrução da parte de Deus por homens de Deus, mulheres de Deus. Glorifica, igreja. Glorifica, Brasil. Igreja fria. Sempre houve. Lendo a Bíblia, nós vamos enxergar. E se você busca a Deus, leia a Bíblia, ora, se não for de Deus, você terá discernimento. Porque você também é uma pessoa espiritual, como os homens de Deus. Esse aparece do nada e diz assim, olha, não usa esses 100.000. Imediatamente, a mente natural, que é o que a gente encontra pouco, Michele. Mente natural. Na verdade, a gente encontra muito. Mesmo cristãos confiam na sua própria força. Não é bem assim. Esse povo quer sempre orar. Esse povo quer buscar a Deus. Mas a dor é agora. O problema é agora. O empréstimo tem que ser feito agora. Não vai pagar nunca mais, mas tem que ser feito agora.
E Deus fica em que plano? Eu não sei. E de repente aparece alguém da parte de Deus. E hoje, com essa facilidade de comunicação, tem todo tipo de coisa para se enviar uma mensagem, uma coisa. Aparece alguém mandado por Deus. Calma, não é bem assim. Espera, aguarda, oremos, pois. Quando se faz isso, para ouvir Deus. Recebe-se resposta. E se houver da parte de Deus qualquer promessa, e sempre há, o apóstolo Paulo tem revelação completa e diz: para toda promessa de Deus, tem dele mesmo o sim e o amém. Primeiro, promessa para quem é de Deus. Não vai ficar só. Não será derrotado. Não está na Bíblia que não terá problema, mas não ficará órfão, não será derrotado, não estará sozinho. Não ficará assim. O rei. As circunstâncias quais? Primeiro, muito jovem, sem experiência. Às vezes a gente vai amadurecendo e tem coisa que a gente não teve experiência. Às vezes os jovens estão meio desesperados porque falta firmeza, porque ninguém deu para eles. Por que é que nós trabalhamos muito nessa igreja com faixa etária? Começamos orando pelas mães grávidas. Não é, Migélia? Orando na barriguinha das mães, junto com minha esposa, que é para não dar problema, né? O marido pode não gostar que está botando a mão na barriga da mulher dele. Aí o cara chama a esposa e ora junto, eles aceitam, não tem problema. Isso no Camboja acontece muito. Ora desde o ventre, nasce, leva para o berçário e faz coisas próprias para beber, um criancinho um pouquinho maior, e daí a pouco a gente tem um tal do JA, jovens e adolescentes, e tal faixa etária, e ministra, e ensina, também ensina para as ovelhas, para as outras ovelhas, para não perder, para que a pessoa tenha instrução, para que a pessoa tenha armas, para que a pessoa saiba como se defender, para que a pessoa saiba como crer, para que a pessoa saiba como receber as coisas de conformidade com a Bíblia. Do nada, de repente, aparece um homem de Deus e diz: olha, não te junta com estes aí. Deus não está com Israel nesse período. Os efraimitas foram impeachmentados, foram rejeitados. Imediatamente vem a resposta humana: e o dinheiro que eu gastei? E o investimento que eu fiz? Ah, como esse negócio de money mexe com a gente. Mas mexe. Tem uma história muito comum para todo mundo, que é correr atrás da máquina, né? Não sei quem foi que inventou isso, mas a nossa máquina nunca alcança a que a gente corre atrás, né? Parece que o motor dela está umas 500 cilindradas na frente do nosso. Corre-se para fazer o quê? Preciso possuir para quê? Vou me armar para combater. Se Deus não está comigo, vai servir do quê? Não me responde, só pensa. Nós vamos ler a Bíblia e vamos encontrar muita gente enfrentando dificuldades. Cada uma no seu tempo, cada uma do seu modo, com um porquê e para quê. Lembramos daquele guri chamado Davi. Guri esperto. Muito esperto. Ele ouve dizer que tem um cidadão feioso com mais de 3 metros de altura, desafiando o exército, e ele desde pequeno é doutrinado que o Deus daquele povo é poderosíssimo, que o exército do Deus de Israel é poderoso, e um cara sozinho pôs eles para correr. E ele ficou, imagina um pré-adolescente numa situação dessa. É mesmo? Deus é verdadeiro? O exército é forte mesmo ou estão mentindo para mim? Ele foi saber. E lá, ele ouviu falar, deve ter visto à distância o feioso do gigante, e ouviu dizer assim: quem ganhar para esse cara vai casar com a filha do rei, vai ser isento de impostos para sempre,
e vai pegar um percentual X do dote da princesa. Olha, até eu que sou bobo queria um negócio desse. Até eu que sou bobo gostaria de um negócio desse. Quando ele ouviu falar, ele despertou. Mas quando ele foi ouvir o tamanho do homem, quanto pesava a lança, a extensão, o tamanho da lança do gigante, além da feiura, e devia ser fedido também ele. Ele disse, mas tem que valer o negócio. Quero até saber quem é essa. Lembrou-se do Deus da família dele. Certamente ele foi guiado, como é uma linguagem bem nossa, catou 5 pedrinhas. Certamente ele sabia o que estava fazendo debaixo de uma direção de Deus. Porque não tem sentido nenhum. Não tem nenhum nexo. Um adolescente, pré-adolescente, com 5 pedras, contra o exército chefiado por um gigante. Não tem sentido nenhum. Sabe quando é que dá sentido? Quando você começa a enxergar pelos olhos da fé. Esse guri estava sendo levado por Deus para fazer isso. É o grande problema de viver uma vida natural. Eu sou cristão, eu sou evangélico, que é uma grande coisa. Mas tudo que faz é de forma natural. Por algum motivo. Por esquecer da essência, porque está mais ocupado em ser mente natural do que espiritualizar o que deve ser espiritual. Como o rei, desesperado com os edomitas, começou rapidamente. Como é que a gente faz para não perder? E quando falou que o homem de Deus diz assim, acaba com isso. Olha, esses que vão te ajudar não vão te ajudar. Enquanto eu prego, eu quero chamar a atenção da sua inteligência. Fica pensando no seu contexto de vida. Com quem você pretende se juntar? Com quem você pretende se juntar para prosperar, para vencer? Você tem uma ideia de ficar rico? Você está se juntando com quem? Você tem uma ideia de crescer na fé? Você está se juntando com o incrédulo? Como se cresce na fé se juntando com o incrédulo, pastor Pedroso? Primeiro, porque não vai ter concordância com Deus. Mas eu tenho uma direção de fazer uma empresa, de fazer assim, assim, e você está conversando com quem? Estou invocando o despertar da sua inteligência. Que recursos você quer usar? Ele vem de onde? Quem vai se somar contigo no exército está reprovado por Deus? Para você pensar. E não vem com bobagem evangélica para mim que não me serve. Porque a Bíblia diz que a gente não pode, se a gente quiser se separar de quem é incrédulo, tem que sair do mundo. E nós moramos em um estado que talvez tenha chegado a 10% de cristãos evangélicos somando todos. E não tem. Esta cidade não tem 10% de cristãos que creem na Bíblia como a Bíblia é. Teríamos aí 35 mil crentes da palavra. Teríamos aí. E não temos. Está criticando? É isso que eu estou fazendo aqui? Você está deixando ouvir essa vozinha aí no ouvido? É isso que eu estou criticando alguma coisa? Eu estou chamando a sua atenção para a gente se somar com outras pessoas, para nós reproduzirmos uma palavra que possa alcançar outros, que nós possamos no amanhã termos uma estatística completamente diferente disso aí. É isso que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo crítica nenhuma. Não! Estou mostrando uma realidade que precisa ser vencida por fé.
Quando apareceu o homem de Deus, coitado do rei, disse, mas um monte de dinheiro que eu gastei, como é que fica? E a resposta foi, não te preocupa, tu gastou isso aí, tu perdeu, tu errou, tu contratou errado, mas muito mais Deus tem para ti. Sabe que é uma resposta assim, que dá uma fraqueza nas pernas, mas eu até creio, mas gastei. Uns anos atrás, eu vou me resguardar o direito de não citar nomes. Eu fui fazer uma visita com um cidadão a alguém que devia um bom dinheiro àquele cidadão que me pediu para ir visitá-lo, porque queria fazer uma bobagem com o devedor. Isso doendo. Chegando no ambiente do devedor, o cara ficou todo sem jeito, todo encabulado, estava devendo, e o credor foi enfático. Estou aqui para isto. E eu fui lá, eu não sabia que ia ser daquela forma. Eu fui lá, eu sou um pastor, eu não sou pastor de chácara. Eu fui lá para mediar uma conversa e saber como poderia se ajudar para um dia receber. Mas o cidadão foi bravo, truculento com um devedor. E aí eu intervi, apaziguei e saímos juntos. Quando entramos no carro, sabe qual foi a voz que eu ouvi? Foi a de Deus dizendo, diga para ele perdoar a dívida. Eu digo, eu não vou dizer não. Mas o cara quase apanhou agora porque não paga. Se eu disser para perdoar, ele vai bater em mim. Diga para ele perdoar exatamente o que está nesse texto. Eu tenho muito mais para ele. Você está comigo? Ou você está e não está? É um problema seu. Mas foi enfático, como fora o homem de Deus com o rei. O homem de Deus disse, esquece isso aí, rapaz. Mas eu gastei 100 talentos de prata para contratar esses caras experientes de Israel. Eles, muito mais Deus tem para dar a ti. Eu sentei no carro do homem e o cara bravo pegava aquela direção assim. Eu digo, ele vai arrancar essa direção desse carro. Este volante. Ele ligou o carro. Quase que a chave ficou rodando assim, com raiva. Saiu. Eu contei até 20, a 30. Eu digo, irmão, eu tenho uma palavra de Deus para ti. E ele olhou para mim e disse, diga, pastor. Eu digo, mas não. Digo, não. Eu disse, irmão, para esse carro. Ele parou, encostou do lado assim. Eu disse, a palavra que eu ouvi de Deus foi, perdoe esta dívida. Aí uma experiência do idioma local é, tá louco, tchê? Apontou para mim e disse, tá louco, tchê? Acabou, pastor, acabou tudo. Estão se levantando contra o meu ministério. Parou o carro. Quando eu falei, ele apontou para mim e disse isso aí. Eu disse, não. Eu tenho certeza de quem e o que eu ouvi. Sabe por quê? Porque Deus tem muito mais para te dar. E o que pode entravar coisas maiores do que isso é a sua briga por este valor. A forma como você ficou. Independente do procedimento da pessoa. Independente da pessoa não poder te pagar ou não querer, eu não sei. Porque existem pessoas que foram prejudicadas por alguma coisa e não pagaram porque não puderam. Porque também tem os mau caráter, os falcatrua, que precisam pagar por isto. Mas existem pessoas que administraram mal, tiveram problemas, mas tem gente mal intencionada. E eu não sei que era o caso, eu só sei em quem tenho crido e que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Segundos se passaram, ele olhou para mim e disse, é assim, diga, é assim.
Aí vem a pergunta que todo pastor gosta sempre de ouvir. Sabe qual foi a pergunta? Qual é a garantia que eu tenho? Se você é pastor, você é pregador, você tem que saber, se creres, verás a glória. Isso é mecânico, isso é decoreba. Não, isso é só para quem crê. Mas o homem está virado, irado. Ficamos ali um pouco de, vamos começar orando aqui, te acalma, aquieta essa tua alma, esta carnalidade, e nós vamos orar. E a garantia que nós temos é que se nós crermos aqui, e se você quebrantar esse coração, Deus tem muito mais para te dar. Eu não sei quantos meses se passaram, nós oramos ali e saímos, e ele ficou mudo dentro do carro, me largou na porta da minha casa, ele não falou mais nada. Mas eu continuei assistindo o cidadão, junto com minha esposa, e um dia, de manhã, orando, para sair do quarto, lemos a Bíblia, orei, e daí a pouco a minha esposa disse, Deus me mostrou uma coisa a respeito do irmão fulano. Eu não ouvi. Fui ao banheiro, e passou, descemos para o café. Na hora do almoço, ela disse, eu ia te falar de manhã, tu não ouviu. O que é que foi? Deus me falou que o irmão fulano de tal, ele vai abrir uma grande porta por uma negociação internacional que ele nunca fez na vida. E eu já não lembrava naquele dia que ele apontou para mim e disse, tá louco, tchê? Nem lembrava mais disso. Imediatamente eu saí da mesa do almoço, liguei para o cidadão. Cidadão, a minha esposa teve uma direção espiritual de orarmos por ti, porque Deus vai abrir uma porta para você, e você nunca participou disso, é uma coisa de exportação. Ele disse, já abriu. De manhã, quando nós estávamos orando, 7 e pouco, perto das 8 horas da manhã, ele disse assim, eu recebi a visita de um representante de uma empresa tal, e nós conseguimos vender 300 toneladas de tal coisa para exportar assim de navio. É o primeiro pedido. Eu sei que é dinheiro, é riqueza, é tudo, mas dá vontade de falar em línguas, não dá não? Deus fazendo. Porque a cara que ele fez para mim, apontou para mim, tá louco, tchê. Dava para você ver que o cara queria descontar a dívida na tua cara. Se nós realmente depositarmos a fé que ele nos deu nele, as coisas funcionarão muito, 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 muito melhor. Glorifica, Brasil. Porque esse negócio de finanças, dentre outras coisas, mas finanças, mexe com a gente. Mexe com a gente. Mexe. E o perder, misericórdia. Se nós pegarmos uma mensagem como essa, esse versículo 9 de 2 Crônicas 25. E se enxergarmos nesse texto, e precisamos enxergar, que às vezes planejamos sem pedir a ajuda do melhor de todos os ajudadores, o Espírito Santo. Fazemos, idealizamos, acreditamos muito na nossa boa inteligência, e às vezes o negócio não dá certo, e parecia que tudo funcionaria assim, porque somos inteligentes. Quem sabe, como uma palavra destas, já ditas hoje à noite, começa a gerar vontade de se arrepender. Aquele homem me disse, aquele dia, o Senhor me disse para perdoar, e vou concluir o que ele fez. Eu me revoltei mais com o Senhor do que com ele. Porque o Senhor sabe das minhas necessidades. Eu lhe
confidenciei minhas necessidades. E o senhor vem me dar um conselho para perdoar? Eu disse, Deus me mandou falar contigo. Se tu não creres, o que posso eu fazer? Eu não lembrava disso aí, já fazia meses, quando surgiu aquela rica oportunidade. Mas antes de chegar a isto, sabe o que aconteceu com aquele homem? Ele me chamou um dia cedinho, eu estava dormindo ainda, o telefone fixo tocou, eu acordei, falei com a pessoa, e ele disse, senhor, dá para o senhor vir aqui às 10 horas? Eu disse, dá. E eu fui lá. O que é? Meu amado irmão. Ele disse, vamos lá no fulano. Eu disse, não, de novo. Não. Eu não sei bem o que é que ele pensava de mim, algumas pessoas pensam, porque eu tenho esse jeito, essa forma veemente de falar, essa coisa assim. Eu não sei se ele está me dizendo, esse é meu segurança, nós vamos lá e vamos quebrar o cara e vamos receber o dinheiro. Porque parecia isso. Brincadeiras à parte, acho que, sei lá, esse cara vai comigo, ele ora e aí eu nem recebo dinheiro, mas também não mato o cara. De repente era isso que ele pensava. Nós fomos lá e ele levou uma pastinha, uma coisinha de lado assim, parecida uma, a gente chama de pasta sanfonada. Mas eu não sabia o que era, vamos no fulano. Paramos lá na frente e eu não posso tecer detalhes para não identificar. E descemos. Ele perguntou, fulano de tal está aí? Ah, ele está no toalete. Aí demorou um pouco, o cara veio e olhou para nós dois. Ele ficou meio estático assim. E aí ele entrou numa salinha e disse assim, pastor, passa aqui junto, passa aqui. E fomos juntos. Ele catou um mundo de promissória, cheque, vale, o que você puder imaginar. Juntou na frente do cidadão. E disse, tu não me deve nada mais. Tu não me deve nada. Juntou tudo aquilo, disse, está tudo aí. Tudo que você me devia está aí. Tu não me deve nada mais. E o outro cidadão era mais grosso do que ele, se segurou para não chorar e não tinha jeito. Pôs as mãos sobre aquela mesa e disse assim, este homem aí apontou para mim, é o responsável por isso. E eu disse, não sou eu o responsável por isso. Aí ele deu a explicação e disse assim, eu disse, seu fulano, eu vou te explicar o que aconteceu. E expliquei para o homem o que eu expliquei para vocês agora. Que naquele dia tinha acontecido aquilo. Perdoou, entregou tudo, e voltou com aquela pastinha vazia. E calado, ele entrou no carro e não falava nada. Aquilo devia ser o Isaac dele. Ele entregou totalmente. E ficou mudo. E eu tentava conversar e ele quieto. Falava nada. Quando chegou no estabelecimento comercial dele, eu argumentei alguma coisa, ele disse assim, o Senhor me ensinou, quando eu te conheci, que quando Deus fala, só tem que se fazer uma única coisa. E eu fiquei olhando para ele, qual é? O que é que tem que fazer? Ele disse, obedecer. Voltando para o texto, se Deus usou alguém, essa expressão, eu não gosto muito dessa expressão usar, mas se Deus usou o vaso para dizer, também não gosto disso. Não te preocupa com os seus 100 talentos de prata, porque, no meu entendimento, lendo isso aí, você pode gastar tudo. Se eu não for contigo, não vai valer nada. Tu vai perder os 100 talentos de prata, vai perder tudo, vai arrebentar com tudo e nunca vai voltar a nada. Pensa nessa palavra, nessa mensagem de hoje à noite. Individualmente, para mim como pregador, para ti, meu irmão, minha irmã, chefe de família, comerciante, alguém que está idealizando alguma coisa,
Pensa em chamar Deus em primeiro lugar para estar contigo. Acredita nele, confia nele, o Espírito dele, confia no que a Bíblia diz, ele tem anjos para designar, para trabalhar em teu favor. Ele tem, mas eu não creio nisso, então não vai funcionar, querido. Vai andar na tua força e um dia ela vai parar de ser força. Mas eu vou lembrar algo que está no meu coração. Com quem você está se juntando? É soma? Com quem você pretende se juntar? É soma? Era o povo de Israel, era soldados efraimitas. De um povo que a Bíblia diz, primeiro o povo escolhido por Deus, mas no momento estava reprovado. Com quem te juntas para desenvolver algum projeto? E pode ser qualquer um. Com quem te juntas para pensar em casar, em fazer uma sociedade, numa pequena empresa ou em qualquer coisa? Ah, mas fulano é muito melhor do que os evangélicos que eu conheço. E o que importa é a Bíblia, não é se é melhor ou pior. Não importa se aos seus olhos é melhor do que os crentes que você conhece. Importa o que está escrito. Eu tenho convicção de que Deus me trouxe para pregar essa palavra para todos nós. Não é individualmente, assim, é só para mim. Não, senão tinha vindo só você, rapaz. Se era só para ti, vinha só você. Agora é para quem veio. Eu vim, eu estou aqui. É para mim. É para mim. Porque a Bíblia que eu prego serve primeiro para mim. E se eu conheço alguma coisa dela, e conheço o suficiente para salvar a minha e a sua vida. Só para isso. É isso, não tem nada a ver com contar vantagem, não. É o suficiente. Tem certeza que pode salvar a minha e a sua vida. E que esse conselho desta mensagem pretende-se que seja entendido por todo mundo para que nos salve de alguma coisa que estava em andamento ou que estaria para amanhã. Não vai nessa. E se você se sentir no prejuízo, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus ganha, ninguém perde. Quando Deus ganha, ninguém perde. Essa é a palavra para a minha vida, para a sua vida. Esta é a palavra. Para nós olharmos, observarmos, guardarmos no nosso coração. E de repente você está aqui, olha, até gostei e tal, mas não é para mim hoje. Então, guarda na prateleira espiritual. Eu acredito que é para todo mundo. Mas de repente você é uma pessoa assim tão espiritual que não precisa de nada mais. Guarda que um dia, quando você ficar humilde, vai servir. Primeiro, esse texto está falando de um rei, não está falando de qualquer pessoa. Mesmo sendo um rei, ficou preocupado com a fortuna que tinha gasto. E às vezes, o pouco que a gente já gastou, já perdeu, ficamos pensando, nunca mais vai retornar. Mas eu posso te afirmar uma coisa, é bem provável que não vai retornar nunca aquilo. Mas quem sabe você pensa que Deus vai dar muito mais que aquilo? Que você perdeu, que eu perdi, que eu errei, que você errou. Porque o que cura essas coisas é arrependimento. O que cura erro, pecado, falha, o que cura soberba, o que cura precipitação é arrependimento. Cristianismo sem arrependimento não é nada. Não é nada. Em qualquer coisa que a gente falha, a gente peca, planeja mal, não se planeja, faz errado, se precipita, mete a cara e faz, pede perdão, confessa os pecados e corre para Deus. Porque muito mais tem o Senhor para te dar. Essa palavra é libertadora. Porque o diabo tem preso a alma de muita gente. Ah, eu falhei, eu devia ter feito e não fiz. Só tem uma coisa, devia, não fez, então levanta a cabeça e não é aquela música que dá a volta por cima, não.
Levanta a cabeça e olha para o céu. Senhor, me perdoa. Eu pequei, eu falhei, eu me planejei mal. Eu não ajudei quando eu deveria ajudar, por isso que deu isso. Às vezes existem prejuízos enormes na família, sabe por quê? Porque deveria ser um cordão de 3 dobras. Você, ele ou ela e Deus junto. E às vezes é um cordão de uma tira só. E como diriam os meus irmãos que foram embora, os sergipanos, é um coiteado só puxando o cordão. Até Deus saiu, porque há tanta discordância que Deus sai fora. E é assim, é desse jeito. Eu não gostei, porque pegou na ferida. Se não pega, você gosta. Domingo você vem, não sou eu que prego essas coisas. Outra pessoa que prega, sem falar isso, vai pregar. E quarta também tem culto, quinta também. Tá, amados? Vamos pensar nisso. Vamos pôr em prática para a nossa vida. Porque a gente, de repente, numa palavra dessa, o Espírito nos lembra. Tal ano, tal dia, assim, assim, assim. Eu devia me somar, eu devia ajudar, eu devia dar tanto e não dei. Era família, era casa, era alguma coisa. A gente não fez, por isso que a gente não tem. Não aconteceu? No filme da vida, não tem como voltar. Mas graças a Deus, pode-se avançar por fé, porque muito mais tem Deus para nos dar. Muito mais que 100 talentos de prata. Muito mais do que pedimos ou pensamos. É uma palavra para nós. É uma palavra para nós. Para nós. E sem acusação. Se você identifica alguma falha, algum erro, alguma coisa na sua vida, algum prejuízo que marcou, que está ali. Porque prejuízo é uma coisa que a gente não esquece. Perdoa. Porque aquele homem, aquela dívida lá que o homem perdoou e quase que ele me nocauteou. Ele pegou uma exportação, a primeira de 300 toneladas de um produto. Não acostumado a vender nem 30 toneladas, imagina 300 toneladas de exportação. É uma coisa tão simples para nós cristãos pensar. Quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Mas às vezes ele fecha por causa de nós. Como assim? A gente quer abrir uma porta para prosperar sem humildade, sem se somar com quem deveria, sem orar. E você diz, eu vou fechar aqui, que é para você não quebrar o nariz lá na frente. Diz, filhinho, eu te amo tanto que quero você com o narizinho bem arrumadinho. Fecha e ninguém abre. Mas ele abrindo, passa. Vai, prospera. Eis aí a mensagem que Deus me mandou pregar para hoje. Vai para casa daqui a pouco. Conversa com quem você tem que conversar. Se você tem que se arrepender, se arrependa, não tem problema nenhum, não. Olha, eu confesso que tal coisa eu falhei e aconteceu isso por causa de mim. Em nome de Jesus. Mas a pessoa já sabe, mas a Bíblia manda confessar. Porque antes que acontecesse, Deus já sabia e ele continua dizendo, se arrependa, confesse e alcança a misericórdia. Mas o meu investimento, muito mais, Deus tem para te dar. E qual é a garantia? Ele. E aquele irmão pediu garantia, quando ele falou em 300 toneladas, dá vontade do cara cobrar logo o dízimo, né? Eu nunca fiz, nunca farei. Quem me conhece sabe disso. Nunca fiz e nunca procurei dízimo de ninguém, nem farei. Eu não farei. Mas ele ficou assustado. E quando fui lá, eu disse, e eu não tinha lembrado, quando fui lá conversar com ele, ele disse, isso é o começo de alguma coisa. O começo de 300 toneladas, imagina o que é que vem depois. Fica de pé, nós vamos orar. Depois de um dia, um domingo bonito, belíssimo, cheio da graça, uma palavra da graça. Uma palavra que chama a nossa atenção
porque Deus sempre terá algo mais para nos oferecer. Não permita que estas coisas, que nenhum tipo de coisa, mas estas coisas ligadas às finanças, elas marcam, elas ferem, elas separam pessoas. Elas destroem com sociedade de gente que ia ficar rico, os dois sócios, mas por tanta avareza, por má administração e por pensar errado e por faltar confessar, pedir perdão quando se falha. Gera separação, divórcio, ruptura. Toma uma decisão hoje à noite de ouvir essa palavra e fazer uso da mesma para a sua própria vida. Porque eu estou fazendo assim comigo. Estou fazendo assim comigo. E esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não ficarei amarrado a nada. Conta daqui para frente. E lembre-se, e eu não dei o exemplo de que você não vai pagar o que deve, não. Eu dei o exemplo de perdoar o que se deve. Cuidado para não interpretar errado. Devo, mas não vou pagar a ninguém. Não é assim que funciona, não. Vai te converter. Muito mais do que você perdeu. Muito mais do que eu tenha perdido. Muito mais do que o rei perdeu aqui. Muito mais do que algumas toneladas de prata. O dono da fonte tem para nos dar. Farei menção do nome do meu Deus. Crerei nele e em sua palavra. E não abrirei mão disso. Te aconselho a fazer o mesmo. Vamos orar então? Bondoso Deus, obrigado por tua palavra.